Olá pessoal, o tema da aula de hoje é a colonização europeia na América, certo? No caso aqui nós vamos tratar aí sobre o processo de colonização no continente americano, né? Para entender como é que foram formados os países que constituem o continente americano. Inicialmente nós vamos tratar aqui dos povos pré-colombianos, né? Por que nós chamamos esses povos de pré-colombianos? Porque são povos que já viviam aqui no continente americano antes da chegada dos europeus, certo? A gente tem como destaque aqui três povos pré-colombianos. Nós temos os incas, os maias e os astecas, né? Alguns desses povos viviam da caça, da pesca e da coleta de produtos da mata. Já outros realizavam cultivos de milho, batata, tomate, certo? O povo inca, pessoal, ele se situava na parte oeste da América do Sul, certo? O povo inca ele desenvolveu um estado, tinha um governo centralizado e tinha também divisões de classes, certo? O Inca, ele era o imperador, era a autoridade máxima desse povo. Praticavam o artesanato e a agricultura. Eles cultivavam também batata, milho, abóbora, feijão. Tinham conhecimento da matemática, da arquitetura, certo? Da astronomia e também construíram aí centros urbanos, certo? Já o povo maia, eles se localizavam na parte mais central do continente, ou seja, na América Central, certo? A sociedade deles tinha uma característica que era o fato de ser camponesa, né? Mas também tinha uma aristocracia que era composta de militares e de sacerdotes. Tinham já um sistema de escrita e tinham também conhecimento sobre a área da astronomia e da arquitetura. Já a sociedade asteca, ela também estava localizada na parte central do continente americano, né? Mais precisamente na região que hoje é o México. A sociedade asteca ela era composta por uma elite monárquica e administrativa, tinha artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Praticavam também aí a agricultura. Em relação à questão aí dos colonizadores, né? O processo de colonização da América, pessoal, ele se dá a partir das grandes navegações, quando os europeus se lançaram ao mar para encontrar novas terras em busca de pedras preciosas, mas também de mercado consumidor, de povos que pudessem comprar sua mercadoria, certo? Aí nós temos Cristóvão Colombo, né, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, são aí três nomes que se destacam no início dessa aventura europeia, certo? No caso do continente americano, no processo de colonização houve a presença de portugueses e de espanhóis, mas também de ingleses, de holandeses, certo? Que contribuíram aí para o processo de colonização aí do continente americano, certo? E nós tivemos também dois tipos de colonização. A gente tem uma colonização de exploração, que foi a que foi realizada aqui no Brasil, aonde os europeus chegavam e levavam as riquezas que aqui encontravam, né? Levavam para a metrópole. No caso
dos Estados Unidos foi um pouco diferente. Lá nós tivemos uma colonização de povoamento, né? Os europeus foram à região dos Estados Unidos, se estabeleceram lá, mas foram para viver, não para apenas retirar a riqueza de lá e levar para a Europa. Então, o processo de colonização da América Central e da América do Sul, ela está baseada numa colonização de exploração. Os europeus vinham, retiravam as riquezas que queriam e levavam para a Europa. Já o processo de colonização da América do Norte, que é a parte que tem Estados Unidos e o Canadá, a América anglo-saxônica, ela teve uma colonização de povoamento, certo? Os europeus iam para aquela região, mas para se estabelecerem naquela região, morar, desenvolver aquele lugar. Evidente que isso levou a conflitos, né? Conflitos entre nativos e colonizadores, o que levou ao extermínio de boa parte dos nativos devido a fatores como doenças e o acesso desigual à questão do armamento, as armas, né? Outra questão é os colonizadores impuseram a sua língua, o seu idioma, né? A sua religião, a organização econômica, certo? Foram impostos aí pelos europeus que aqui vieram. No caso do Brasil, né, eles trouxeram o português, o idioma foi o português, né, a religião, o cristianismo católico, certo? E trouxe a forma de organização econômica, né? O Brasil passou a ser uma colônia, uma terra de Portugal, onde aqueles apenas retiravam as riquezas e levavam para a Europa. Atualmente, ainda existem povos indígenas e povos ainda que mantêm a sua cultura, apesar dos conflitos que ocorreram desde o processo da colonização do Brasil até os dias de hoje. Mas a gente ainda encontra povos que mantêm a sua cultura. Um outro ponto que é a questão aí da população negra, né? O continente americano ele é formado por três etnias. A gente tem os indígenas nativos, nós temos os brancos europeus e nós temos o povo africano que foi escravizado, certo? Então se estima que 12 milhões de africanos foram trazidos à força para o continente americano entre os séculos 16 e 19, sendo que metade dessa população que foi trazida à força, né, ela veio ao Brasil, né? Muitos deles foram trazidos aos portos dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. Portugal dominou essa questão do tráfico, né, de mão de obra da população negra escrava, certo? E essa mão de obra era utilizada aí nas grandes lavouras, no caso do Brasil, de cana-de-açúcar, certo? Um outro ponto, né, que a gente pode falar, tá, é a questão aí da diáspora africana. O que seria esse termo diáspora? Seria a dispersão de um povo à força. Então o povo africano ele foi trazido à América, né, contra a sua vontade, né? E esse povo ele foi oprimido, né? Ele foi impedido de realizar suas práticas, suas tradições, certo? Foram mortos, torturados, né? E esse povo ainda teve que assimilar a cultura, né? Tanto dos europeus quanto do povo nativo que já estavam aqui na América, como uma forma de sobreviverem.
atualmente existem uma série de movimentos sociais que é contra o racismo, né? É o que combate a questão do racismo no continente americano, né? A gente tem nos Estados Unidos um movimento Vidas Negras Importam. No Brasil nós temos a Marcha das Mulheres Negras e Indígenas, né? Uma forma também de reparar essa questão do racismo, no Brasil a gente tem a questão da entrega de título de terra às comunidades remanescentes de quilombo, mas também a gente tem a questão das cotas raciais, né, que já são utilizadas para dar mais acesso à população negra às universidades e também nos concursos públicos, né? Então, essa questão dos movimentos sociais, principalmente na questão do negro, nas últimas décadas vem se ampliando muito, né? E vem ganhando espaço. A questão aí da diversidade cultural na América. Em relação a essa diversidade ou essa mistura que há, a gente pode destacar o seguinte: os europeus eles trouxeram a sua matriz religiosa, né? No caso, eles trouxeram o cristianismo, né? Seja aquele cristianismo católico ou protestante, certo? É, os, a população negra que foi escravizada, que foi trazida à força para a América, também trouxe a sua matriz, né, religiosa, né? E houve aí uma adequação de santos que são considerados católicos com divindades africanas, que é o que a gente chama aí de sincretismo religioso. Vocês têm uma atividade para ser respondida, pessoal, lá na página 10 do livro de Geografia, certo? O título do texto é A Colonização Europeia na América, que está nas páginas 104 a 109, e a atividade vai ser as questões 1, 2, 3 e 5, sendo que lá na quinta questão vocês têm a letra A e a letra B para responder, viu? Essa atividade vai estar aí na página 110. Obrigado.